Intensidade, velocidade, passes precisos, posicionamento defensivo. Isso é tudo que o Sampaoli gosta do seu alas. E Renan Lodge, possível reforço do Atlético, até dia 23/12 a 1h05 da tarde, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Entrega isso para o Sampaoli? Me acompanha nesse vídeo, que aí nós, juntos, vamos ver números, dados, comparativo, vídeos e tudo mais sobre Renan Lodge. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar os dados dele aqui no Transfer Market. Renan Lodge, 27 anos, 1,73 m, lateral esquerdo, Serrana, né, aqui no Brasil. O valor de mercado dele está 12 milhões de euros e ele está sem clube atualmente. Ele saiu do Al Hilal, né, teve aquela questão de limite de estrangeiros, e aí teve algumas confusões jurídicas, né, entre o Renan Lodge e o Al Hilal. Acredito que está até na FIFA, né, esse processo. Na temporada, né, de 25 no Mundial, 5 jogos como titular, e depois eu vou passar também outras temporadas aqui, tá bom? Ele tem a dupla nacionalidade, né, Brasil e italiano. Lateral esquerdo é a principal função dele, e também meia esquerda, então ele pode fazer também o serviço de ala, né, o trabalho de ala. A evolução do valor de mercado, ele teve um pico aqui em 2020, né, 50 milhões de euros, e aqui tá na decrescente nessa questão de valor de mercado. Vendo aqui o histórico de transferências, ele apareceu no Atlético Sub-20, foi vendido por 21,5 milhões de euros para o Atlético de Madrid, que foi emprestado, né, para o Nottingham Forest da Inglaterra por 5 milhões de euros, retornou para o Atlético de Madrid, onde ele foi vendido por 20,6 milhões de euros em 23. E em 24, né, ficou 6 meses aqui no Olympique de Marseille. E em 24 ele foi vendido, né, para o Al Hilal por 23 milhões de euros. Vamos olhar agora os dados detalhados, né, de desempenho de Renan Lodge. Vamos começar aqui no Atlético Paranaense, que na Libertadores, né, na La Liga, foi onde eu comecei a acompanhar mais o Renan Lodge ali no Atlético de Madrid. Teve 32 jogos, né, no Atlético de Madrid na temporada 2019-2020, 9 jogos na Liga dos Campeões, então jogou bastante, porque a Liga dos Campeões naquela época era um formato diferente. No Al Hilal, na temporada 24-25, teve 24 jogos, 3 gols e 8 assistências, e minutagem 1962. E aí, a partir de 2025, pós o Mundial de Clubes, ele teve essa questão de limite de estrangeiro no Al Hilal, onde teve todo esse problema jurídico. Vamos analisar os dados agora do Renan Lodge no SofaScore. Se a gente vê a questão de atributos, o que é esse atributo? Os valores exibidos para qualquer ano selecionado são baseados no desempenho de jogadores nos 2 anos anteriores. Então, se eu estou selecionando 2025, vai olhar 23 e 24. Então, o atributo que mostra mais destaque aqui no Renan Lodge é a questão de defensivo, né, até por ser lateral. Saudi Pro League, temporada 24-25, que foi a última temporada dele em campeonato regular, né, que é a Liga Saudita. A média de 7,39 é nota SofaScore, onde ele teve um destaque aqui contra o Al-Qadsiya, não sei como é que fala. Se a gente ver o mapa de calor nesse campeonato na temporada que eu selecionei, vê que ele é bastante dinâmico, tanto defensivamente, né, como ofensivamente. Então, isso para um serviço de ala para o Sampaoli é excelente. 24 partidas, 24 titular, jogou sempre, né? E a gente pode olhar aqui agora alguns números dele nessa temporada. Eu vou pegar essa última temporada, tá? De jogos regulares que ele teve aqui no Al Hilal. 3 gols, frequência, né? Precisou de 652 minutos para fazer um gol. Vamos olhar coisas que eu acho interessantes para o esquema do Sampaoli. Vou continuar aqui. Passes é muito importante. Por quê? Porque no esquema do Sampaoli, ele gosta muito que o ala avance, porém ele gosta também que o ala centralize para poder liberar a ponta e poder gerar grandes chances ali de triangulações, grandes chances nas transições, que o time do Sampaoli faz transição muito bem, e também na posse de bola. Então o lateral, o ala, ele centraliza um pouco, vai povoar mais aquela área, né, do time, e ali pode fazer troca de passes. Aí esse ala, vamos supor, o Renan Lodge,
como o jogo está mais para a esquerda, pode fazer inversão de bola para o lado direito, onde também estará o ponta e o ala. Então ele gosta bastante que um ala ele centralize, não fique só na lateral. Então vamos olhar aqui. Ações com a bola 63,5 por jogo, grandes chances criadas 13, excelente. Passes decisivos, legal, 1,4. Passes certos, 86%. Passes no próprio campo, 91%. Passes no terço final, isso aqui é muito importante ter uma porcentagem mais alta, né? Que é o passe ali, vamos pensar antes da finalização, no setor defensivo do adversário, beleza. Passes longos, certos, 58%, tá um pouco abaixo. Passes tensos, certo, 62%, tá beleza. E cruzamento certo, 26%. Eu achei esse número aqui um pouco baixo. Mas vamos continuar. Defendendo, ponto importante, né? 1,3 interceptações por jogo, tá legal. Desarmes, né? Isso aqui é muito importante com um jogo posicional, que é o esquema do São Paulo, 1,7. Bolas recuperadas por jogo, excelente, 4,4. Driblado, tem um pouco, né? O número baixo que ele foi driblado no jogo. E cortes também um valor bem legal. Drible certo, 41%. Disputa de bolas vencidas, 4,9%. Duelos ganhos no chão, 4,0%. E duelos aéreos ganhos, ele é baixo, então aqui também não seria uma porcentagem alta. Perda da posse de bola, 11,9% por jogo. Faltas, faz poucas faltas, né? Sofre mais do que faz. E impedimento 0,2. 4 cartões amarelos, 0 vermelho e 0 vermelho por 2 amarelos e 0 vermelho. Agora eu gosto de fazer um comparativo entre dois jogadores da mesma posição, porque a gente lê aqui os números, tal, beleza, eu posso explicar para vocês, né? A gente conversar, coloque aqui no comentário e se inscreva também no meu canal, tá, pessoal? Vamos fazer esse canal aqui crescer. Conto com a ajuda de todos vocês. Então, o que eu faço? Eu gosto de comparar jogadores da mesma posição, ou, por exemplo, que vão fazer essa mesma posição. E eu vou fazer um comparativo desta temporada, que é a 2024-25 da Saudi Pro League, com a temporada 25 do Guilherme Arana. Porque, querendo ou não, quando a gente pensa em Renan Lodge, a gente pensa em Guilherme Arana. E aí eu te faço uma pergunta, coloque aqui embaixo. A vinda de Renan Lodge e a possível vinda de Capixaba pode ser um indício forte que o Arana está saindo do Atlético? Eu vou no final ali conversar com vocês, mas eu acredito que o Arana, se continuar no Atlético, ele faça uma função muito boa, tá? Muito boa, e a gente aí ainda não precisaria fazer uma contratação, seria um reforço para aquele setor do campo. Então, esse comparativo, vou selecionar a temporada da Saudi Pro League 24-25 contra a temporada do Brasileirão Betano de 25 para o Arana. Esse comparativo é muito bom, que a gente consegue enxergar se os números do Renan Lodge é acima do Arana. Porém, a gente tem que levar em consideração o nível do campeonato, a gente tem que levar em consideração os adversários, tudo isso. Mas para a gente ter uma clareza melhor, para não ficar aqueles dados crus, né, voando, essas coisas, vamos fazer um comparativo, não custa nada, né? É um a mais aqui para o nosso vídeo. A média de nota do SofaScore no Brasileirão 2025 do Arana foi 6,95 e do Renan Lodge 7,39. Essa aqui é uma questão muito importante, o mapa de calor se parece um pouco. Outro ponto, né? Tem também a formação dos times que eles estavam jogando. Mas tá beleza, vamos lá, né? Vamos ter um pouco mais de clareza. Se a gente vê o mapa de calor, Renan Lodge atua também mais na fase defensiva. Isso pode se explicar pela formação tática dos dois times, né? O Arana aqui mais ofensivo. Jogos: 24 o Lodge, 25 o Arana, sendo que o Arana foi 20 como titular e o Lodge 24, então tá beleza. Atacando, vamos para informações que sejam legais para um ala. Eu acredito que grandes chances, né? Chute certo no gol 0,3, chute certo pro gol 0,4, então um número parecido, né, dos dois. Lembrando, do lado direito é o Arana, do lado esquerdo é o Renan Lodge. Conversão em gol 3%, conversão de gols 17%, então tá bem diferente, né, o Lodge pro Arana nesses dados. A eficácia dos gols livres diretos 0% dos dois, tá beleza, então vamos para os passes. Passes eu acho muito importante pro ala, principalmente do esquema do São Paulo. Passes. Deixa eu sumir aqui. Passes. Assistências 7, o Arana teve uma. Ações com a bola 56,5 e o Renan Lodge 13. Não, desculpa, 63,5.
Grandes chances criadas, 13. Grandes chances criadas, 2. Grande diferença. Passes certos, 34,9%, sendo 86%. O Arana, 35%, sendo 90%. Então, a Arana que converteu mais os passes. Passes no próprio campo, né, 14,5%, 93%. Já o Renan Lodge, 16%, 91%. Então, bem próximos, né, a questão de acertos. Passe certo no terço final, 19,7%. Passe certo no terço final do Arana, 20,4%. Também, né, o Arana teve mais acertos. Passes longos, pode ver que o Renan Lodge tem mais passes longos por jogo que o Arana, e uma porcentagem um pouco maior de porcentagem. Cruzamentos certos, 0,9%, 26%, e no Arana, 0,6%, 21%. Defendendo, jogos sem sofrer gols, não é tão importante. Interceptações, o Arana interceptou menos. Desarme por jogo, também o Arana desarmou menos do que o Renan Lodge. Deixa eu selecionar aqui. Bolas recuperadas no ataque. Essa informação é muito importante. Por quê? O Sampaoli, ele tem a marcação de pressão alta. Perdeu a bola, os jogadores já estão em cima para poder recuperar. Então, bolas de recuperação de ataque mostra muito essa questão. O Arana teve 0,1 por jogo e o Lodge 0,3. Bolas recuperadas, o Lodge tem mais. Então, se a gente vê os dados defensivos, o Renan Lodge tem uns números melhores que o Arana. Dribles por jogo, 0,3, 0,9. Cortes, 1,8 contra 1,5 do Arana. E o Arana teve um erro que levou ao gol. E o Renan Lodge não teve erro que levou ao gol. Vamos mais por partida, que outros dados. Dribles certos, 29% contra 41% do Lodge. Disputa de bolas vencidas. O Lodge teve 4,953. E o Arana, 2,3, 44%. Duelos no chão. O Lodge... Então, a gente pode ver que o Renan Lodge, ele tem uns números defensivos melhores, né? Isso pode contar como ponto do Lodge ali no esquema do Sampaoli. Vamos ver alguns vídeos agora do Renan Lodge, um vídeo do Renan Lodge com alguns lances. Lembrando que se caso o vídeo acabar aqui, é porque eu precisei tirar essa parte do vídeo dos lances, beleza? Mas eu vou parando aqui e vou mostrando para vocês os pontos que eu acho principal, assim, para olhar num alo. Então, tá comemorando, coraçãozinho, vai dar fazer coraçãozinho pro Galo. Avanço, certo? Então, ele avançou muito bem aqui no espaço livre deixado pelo time adversário. Vamos ver o poder de decisão dele, a tomada de decisão. Beleza, chutou. Iu pro gol, chutou bem, né? E domínio de bola muito bom. Eu gosto muito de analisar o posicionamento do corpo do jogador, principalmente do rosto. A questão dele olhar para o jogo na hora que ele domina a bola, e isso eu acho muito interessante. Porque é um ponto que eu acho que o Arana piorou muito. Ele pega a bola, ele faz assim com a cabeça, ele olha para baixo. E isso pra mim não é legal, sabe? Pra um jogador. Pra mim tem que ter a cabeça em pé, entendeu? Então vamos continuar aqui. Boa, carrinho, defensivo, beleza. Ele parece um pouco mais leve, mais livre na questão do corpo do que o Arana, né? O Arana tô achando ele muito preso na posição. Lançamento, beleza. Aqui passou uma faltinha. Beleza, foi os marcadores também, né? Pelo amor de Deus. Uma chute, colocadinha, beleza, na trave, no rebote, Koulibaly fez o gol. Beleza, finalização muito bom. Vamos ver para mais alguns lances. Tá, cruzamento, né? Tá, beleza. Vamos mais um cruzamento, vamos ver. Ah, cruzou de direita, tranquilo, pro Mitovic Sapek fazer o gol. Ah não, foi o Marcos Leonardo ali. Beleza, enfiada de bola. Entrou na área, fazer um cruzamento. Então, essa parte de ataque dele também é legal. Ele pisa muito no fundo do campo. Então, se a gente pensar no esquema do Sampaoli, né? Sendo que um ala, ele pode tanto centralizar aqui, certo? Ou também abrir, porque aí ele ajuda o ponta a fazer esses lançamentos, tá vendo? Então, isso faz é legal, faz muito bem. Vou ver só mais um lance aqui. E aí a gente já passa para um outro vídeo, a gente tem uns lances mais defensivos. Viu? Ele ataca muito o espaço em branco. Espaço vazio do adversário. Isso é muito bom. Por exemplo, tendo um Alexander aqui como terceiro homem do meio campo, ou segundo homem do meio campo, ele faz lançamentos precisos e o Lodge passando, então ajudaria muito o Alexander ou outro meio campo a poder fazer esses lançamentos. Beleza? E agora vamos para um vídeo defensivo também do Renan Lodge. Vamos ver alguns momentos aqui mais defensivos, né?
ser ofensivos também, em questão de cruzamento, ali já foi no Atlético de Madrid, na seleção brasileira, beleza, ele faz bem os lançamentos. Agora vamos ver um lance defensivo, em questão de bote, né? Beleza, viu que ele olhou, estudou o movimento que o jogador ia fazer, ele já não foi dando um bote assim pro jogador, olhou e aí ocupou o espaço do corpo do adversário. Beleza, recuperação de bola aqui contra o Real Madrid, né? Boa, saidinha legal. Mais um lance, ele ocupa bem o espaço que o jogador pode tomar ali no ataque, tá vendo? Ele olha muito o movimento das pernas do atacante para saber, tentar adivinhar qual que é a tomada de decisão do adversário. E aí ele ocupa o espaço para poder tomar a bola. Centralizando, bem, muito importante para o Sampaoli, que gosta de jogada de lateral que vai para o meio aqui para poder abrir espaço. Recuperação de bola, isso aí foi até simples, né? Pra você ver, ele tem muita facilidade de ir para o centro do campo. Ó, ele tem muito essa habilidade, essa facilidade. E isso vai ser muito utilizado caso ele venha para o Atlético, tá? E muito. Vocês vão ver o Renan Lodge vir muito para o centro do campo. Todo mundo está falando que o Arana é um indício forte que ele saia com a chegada do Lodge. Vou dar minha opinião. Caso o Arana não saia, tem uma função que eu acredito que o Arana possa fazer, uma nova função, e será até melhor para ele, porque ele não está tendo a força física para atacar e defender, certo? Mas caso venha o Capixaba e o Renan Lodge, para mim o Arana poderia ser vendido, porque aí abriria mais espaço na folha, né? O Arana recebe muito, mas a gente teria 2 jogadores ali importantes para substituir o Arana. Então eu vou compartilhar aqui. Eu tenho que ser assim mesmo. Aqui, ó. Aí, beleza. Essas propagandas vai ter que ficar. Eu não coloquei o nome dos jogadores, mas só para explicar para vocês. O Sampaoli, ele gosta aqui de 3 zagueiros, saída com 3 zagueiros. Aqui um ala direito, um ala esquerdo, um ponta direito, um ponta esquerdo. E aqui o meio-campo com um volante de marcação e um segundo volante, mais um box-to-box. Beleza? Beleza. Aqui nós teríamos, por exemplo, o Coelho. Aqui nós teríamos, por exemplo, o Scarpa, se ele não sair. E aqui o Hulk. Certo? Certo. É isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 10. Beleza. O Arana, ele pode, em algum momento no esquema do Atlético, ter essa posição aqui, ó. Beleza? Aí o que poderia fazer, ó? O Dudu, vamos supor que o Dudu aqui é o Hulk, certo? Então ele ficaria mais ou menos assim, ó, 3, 5, 2. O Arana, ele ficaria livre e responsável pelo corredor central esquerdo do Atlético. Então ele seria tipo um box-to-box, certo? Porém mais ofensivo. Porque o Arana, ele pisa muito bem dentro da área. O Arana pode vir, ó, vamos supor, uma jogada do Atlético aqui, ó. Aí vem o Hulk para dentro aqui. O Arana, ele pode fazer esse movimento atacando. O Renan Lodge faz esse movimento aqui, certo? Isso aqui é uma movimentação de jogo. Ou, aqui tá o Hulk, certo? O Hulk vem para o centro. O Arana sobe centralizado. O Renan Lodge passa igual um maluco. O Dudu pode vir aqui para fazer o segundo atacante com o Hulk. E esse jogador aqui, o box-to-box, ele pode centralizar. E o volante pode fazer isso aqui, porque o ponta fica livre também, o ala direito. Então tem essas formações aproveitando o Arana. Mas se caso o Arana saia, aí não precisa dessas movimentações. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? A minha opinião, antes, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer esse canal aqui, ele tá no inicinho ali, tá embrionário e, por favor, me ajude a crescer esse canal. Minha opinião, excelentíssima contratação do Atlético Mineiro, tá? Fechando com o Renan Lodge é, para mim, uma das melhores contratações até o momento, dia 23/2, do futebol brasileiro. É um jogador livre de mercado, terá luvas, um salário alto, mas caso o Arana fique, terá uma dupla ali muito boa. Acredito que o Arana será utilizado no meio campo ofensivo, porém ajuda ali na marcação. Mas se o Arana sair, nós teremos um ala muito bom, poderíamos utilizar ali também o Pacini junto com ele. Então é uma excelente contratação, é um pontapé
inicial do Atlético muito bom no mercado. Esperamos que essa qualidade de jogadores não acabe agora com o Renan Lodge, até porque é uma contratação mais simples, porque não tem que negociar com o clube do jogador, é direto com o jogador. E tomara que seja o primeiro de muitos jogadores bons. Não acredito no nível de Renan Lodge, mas algumas apostas que sejam boas. Até no meu canal tem vídeo do Juninho Capixaba, do Matias Galarza, do Enamorado, e eu tenho o do Carlos Araújo, o Carlos Araújo do Orlando City, na gaveta, porque sumiu o nome do rapaz, mas tem um vídeo também que, caso essa negociação avance, né, eu também vou mostrar para vocês. Gostaram do conteúdo? Comente aqui embaixo se você gosta desse vídeo aqui mais dinâmico. Eu não tinha aberto nada e visto nada antes do Renan Lodge, foi aqui meio que um react dessa análise dele. E eu gosto de fazer assim, sabe? Eu gosto de sentar, olhar, colocar os conhecimentos dos meus estudos. Eu ainda estou estudando, fazendo curso de análise de desempenho, então tenho muito a melhorar ainda, mas eu conto com vocês aqui desde o começo. Obrigado, até a próxima. Eu fui!